Olá, pessoal. Vamos começar a nossa unidade 2. Essa é a nossa primeira aula, é a aula 6 da nossa unidade 2, com o tema Energia, da disciplina IEQ 169, Química para Sustentabilidade. E, só lembrando da nossa ementa, nós já vencemos a unidade 1 com o tema Sustentabilidade, Química para um Futuro Sustentável. E agora estamos começando a unidade 2 com o tema energia, e basicamente dentro desse tema nós vamos estudar as fontes energéticas, os ativos energéticos, que são basicamente provenientes dos combustíveis fósseis, dos biocombustíveis e da eletricidade gerada a partir de fontes renováveis, fontes sustentáveis, tá? Especialmente as que mais usamos no Brasil, que é a energia eólica e a energia solar. Mas veremos também outras fontes, como, por exemplo, o hidrogênio verde. E lembrando que na unidade 3 ainda teremos o tema embalagem, materiais, novos materiais, e na unidade 4 o tema mudança climática, meio ambiente, saúde e nutrição. E nós vamos ter como tema específico nessa unidade 2 energia e fontes renováveis, né? Sempre lembrando que a energia ela tem como predominância na matriz mundial, já falando de matriz mundial, a, a fonte fóssil, mas que no Brasil nós vivemos uma situação diferente. Nós vivemos um momento diferente nessa matriz, como veremos mais para frente. Então, pensando em energia e fontes renováveis, nós precisamos pensar como é composta a matriz energética com essas fontes, tá? E precisamos entender, precisamos compreender as principais fontes e as tecnologias de energia de transição sustentável, ou seja, de transição energética, tá? E essa compreensão ela deve se dar basicamente nesses 3 pontos aqui que nós vamos estudar ao longo da unidade 2, que são os combustíveis fósseis, entender os combustíveis fósseis, as suas fontes, reservas e os impactos dessa fonte na transição, tá certo? Precisamos também entender um outro ponto, que é a geração e o uso dos biocombustíveis, principalmente os biocombustíveis modernos, tá? E o Brasil tem uma matriz fantástica com o uso de biocombustíveis, principalmente pensando no transporte. E, finalmente, no terceiro ponto, a eletricidade proveniente das outras fontes renováveis, como eu falei anteriormente, né? Principalmente a eólica e a solar, ok? E quando a gente pensa na energia, na geração a partir de combustíveis fósseis, fatalmente, quer dizer, consequentemente, nós vamos pensar nas implicações ambientais. Por quê? Porque a fonte fóssil ela tem um forte impacto na questão ambiental, tá? A geração térmica, hoje, é a principal tecnologia, o principal meio tecnológico para o uso dos combustíveis fósseis, e que ainda representa a maior parcela da geração de eletricidade e calor no mundo, tá? E pensando nisso, nós precisamos pensar em 3 pontos principais aí com relação a essa geração térmica. O carvão mineral, né? O carvão mineral ele possui um pacote de energia fantástico, é o maior conteúdo energético das fontes. Se você pensar em todas as fontes, das fontes fósseis, todas as fontes fósseis é o carvão mineral, tá? Porque tem uma alta intensidade de carbono, beleza? Depois do carvão mineral, nós temos o petróleo e seus derivados, né? Então, principalmente, esses produtos, esses ativos energéticos são usados nas termoelétricas e no transporte.
E um terceiro ponto aqui, que é preciso ser considerado de forma muito atenciosa, é o gás natural, que é o combustível, hoje considerado a fonte fóssil, é o combustível da transição energética. É o combustível fóssil da transição energética, tá? Daí a importância de a gente ver com detalhe o uso do gás natural. Mas, de qualquer forma, a fonte fóssil, então, tem suas implicações ambientais, principalmente pela queima sistemática dessas fontes, tá? Que gera altos impactos e impactos cumulativos. Detalhe, né? Impactos cumulativos, porque o carbono gerado por essas fontes não retorna, daí a classificação de fonte não renovável, tá certo? Então aí nós vamos ter grandes problemas nas emissões em larga escala, principalmente pensando nesse gás aqui, o gás carbônico, CO2, que é um dos principais gases do efeito estufa, mas também que geram outros gases do efeito estufa, como os óxidos de enxofre, os óxidos de nitrogênio, tá? Então essas emissões elas têm implicações ambientais muito fortes. E aí a poluição ambiental ela é um desses resultados, uma desses fatores que são sentidos no meio ambiente e na sociedade. Tá? Além da poluição ambiental, a chuva ácida que é causada principalmente pelos óxidos de enxofre, é um outro sintoma bastante plausível e bastante notado nas regiões onde tem maior é, é, preponderância o uso de combustíveis fósseis pela queima sistemática, ok? E um terceiro ponto que a gente precisa considerar aqui nessas implicações ambientais é a aceleração do aquecimento global, ou seja, a contribuição dessa atividade humana no aquecimento, nas mudanças climáticas. Embora seja uma contribuição pequena diante do que naturalmente está ocorrendo no planeta, mas é uma contribuição que tem seu significado, tem uma significância que precisa ser olhada com atenção, tá? Então, de qualquer forma, há uma contribuição nas emissões de CO2 e gases do efeito estufa pela atividade humana e o uso da geração térmica, ok? É, Agora, quando a gente pensa na transição energética, a gente precisa fazer uma análise do cenário, tá? Principalmente do cenário atual, cenário contemporâneo, da migração de energia produzida a partir de fontes fósseis para uma matriz de baixo carbono ou de uma matriz de energia limpa. Então, para entender isso e para fazer essa análise, nós precisamos considerar três pontos que são cruciais aqui nesse entendimento. O primeiro ponto é a evolução das tecnologias de energia limpa, daí essa figura aqui, né? Hoje a gente considera duas das principais tecnologias de energia limpa, como a energia eólica, produzida a partir da ação do vento, né? E a energia solar, produzida a partir da incidência dos raios solares em placas fotovoltaicas. Então, essa evolução das tecnologias é um ponto que a gente precisa considerar muito nessa análise do cenário atual. Os desafios geopolíticos também é um ponto que a gente precisa considerar juntamente com os desafios econômicos globais, a atividade econômica global. Então, é outro ponto, principalmente por conta das atividades econômicas. E um terceiro ponto é o papel estratégico das fontes renováveis, aí, principalmente as fontes da biomassa, com o uso da biomassa, né, que aqui a gente precisa considerar os biocombustíveis, então, e ver então, esse papel estratégico dessas fontes. Ok? E pensando em fontes, nós precisamos ver então como está a matriz energética. Ou seja, aí nós vamos ver em dois cenários: a matriz energética global, atual,
e a matriz energética brasileira, para a gente entender essa diferença, uma vez que a matriz energética brasileira hoje é uma referência mundial, ok? Então, a matriz energética global, ela basicamente, quando a gente analisa a composição, a gente vai ver que basicamente a composição de fontes de energia primárias usadas mundialmente ainda está nas fontes fósseis, tá? E aí é que está que a matriz energética mundial, ela tem como foco um dos grandes desafios, que é o desafio da descarbonização e da transição energética, tá? Então, ainda no mundo inteiro nós vamos ter essa situação. Quando você olhar a matriz energética global atual, você vai ver aqui nesse link alguns detalhes em termos de dados dessa fonte de energia energética global. Esses detalhes estão aqui, na empresa de pesquisa energética do Brasil, é uma empresa brasileira do Ministério de Minas e Energia. Então, esses dados todos vão ser encontrados aqui. Mas a gente precisa também olhar a matriz energética brasileira atual, que, como eu disse, é referência no uso de fontes renováveis. Então, é uma referência em sustentabilidade, principalmente quando você olha a matriz elétrica. E aí a gente vai ver a predominância nessa matriz elétrica das fontes renováveis. Tá? E isso, então, mostra, está lá com os dados, mostra a forte inserção dos biocombustíveis, principalmente